Irmãos e irmãs, bom dia ou boa noite, como quer que nós estejamos para ouvir a mensagem online. Querida Igreja do Canela, nós somos gratos a Deus porque nos tem guardado, preservado até aqui e sabemos que Deus responde orações, irmãos. Isso sempre é uma alegria e é um conforto para a gente como pastor, a gente saber que Deus guarda as ovelhas, as protege e pastoreia elas com a sua palavra no poder do Espírito Santo. E eu gostaria, antes de nós entrarmos na mensagem desse domingo, irmãos, dar um curto aviso para nós. Com alegria podemos retornar no dia 17 de outubro, que seria sábado que vem, com culto presencial na igreja no Canela. Nós iremos começar o culto às 7h30. Sabemos que ainda nós estamos no estado grave aqui em Joinville, aquela região, mas gostaria de convidar para quem desejar estar junto no culto, para podermos cantar junto, orarmos juntos, de repente até um testemunho de alguém, e da mesma forma também nos encontrarmos e ouvirmos juntos a mensagem da palavra. Então esse seria o culto em outubro, e já em novembro vão aparecer as datas também. Nós queremos então ter 2 cultos em novembro da mesma forma, e os demais tudo vai ser online. Mas mesmo a mensagem de sábado que vem também vai estar em online para aqueles que não puderem estar presente ou têm receio, e respeito com muito amor e carinho o receio que cada um possa ter. Mas que Deus possa nos abençoar no retorno do dia 17 de outubro na Igreja do Canela. E cada um é convidado e seja bem-vindo na graça e no amor de Jesus Cristo. E para nós hoje, irmãos, a meditação desse domingo do dia 10 de outubro, nós temos um texto que não é muito conhecido para nós, mas é um texto que é muito citado nas mensagens ou como exemplo. E eu quero lembrar a igreja, quem já ouviu, o exemplo que eu sempre cito do capítulo 28 de Deuteronômio. E hoje nós não vamos meditar no capítulo 28, mas sim nós vamos meditar do capítulo 30. Mas esse capítulo 30, ele se refere junto ainda do capítulo 28. É uma sequencial das regras que Deus coloca para o povo de Israel, que está prestes a entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Irmãos, com esse tema que nós vamos estar hoje vendo, que é o texto de Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao versículo 20, eu gostaria que nós lembrássemos assim um pouco mais a importância desse texto na nossa vida. No decorrer desse tempo todo que nós passamos, a gente ouve tantas notícias contraditórias, tantas críticas um do outro, e agora que nós estamos entrando na época da política, irmãos, a gente nota que parece que a rivalidade entre amigos está novamente voltando, e Deus dá um alerta nesse texto aqui, a importância de viver em comunhão, em unidade de espírito, como um povo que passou 40 anos no deserto e um povo que passou 400 anos de escravidão no Egito, irmãos. Então Deus dá algumas regras para esse povo, e essa regra, podemos dizer assim, Deus está dando um momento crucial para o povo escolher o que fazer. E esse escolher, eu gostaria de colocar assim para nós, é uma maneira do povo lembrar que Deus criou o homem e a mulher para um livre-arbítrio. E isso, na medida do possível do texto da Bíblia, ou seja, desde o começo até o final da Bíblia, até Apocalipse, a gente percebe que Deus sempre dá a liberdade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio é respeitado por Deus. Na maneira que eu vou escolher, eu tenho consequências. E Deus está nos alertando nesse texto certas consequências. Mas eu não quero meditar com os irmãos e as irmãs em consequências. Mas eu quero meditar juntos, irmãos, nesse domingo,
o que nos leva a sermos abençoados, seguindo a palavra do Senhor. Então, irmãos, vejam bem, eu coloquei nesse texto um tema para nós. O tema é o homem ou a mulher que se dispõe a obedecer produz bênçãos. Em outras palavras, o livre-arbítrio, ele é desenvolvido para nós, para você, para mim, para a igreja, ou para aqueles que ouvem, que literalmente o livre-arbítrio, ele pode ser como bênção e como maldição. E eu quero trabalhar conosco, irmãos, nessa meditação, a bênção que ele gera. E nada melhor do que a gente pensar a bênção que o livre-arbítrio nos traz, está sempre relacionado em obediência. Em obediência. Se você escolher o mal, você tem que obedecer às regras do mal. E se você escolher o bem, você tem que escolher em obedecer às regras do bem. Então, irmãos, nesse texto que nós vamos ler, do capítulo 30, eu quero colocar aí em poucas palavras. Nós temos nesse texto bênção versus maldição. Então, bênção é tão gostoso ouvir, mas maldição nos dá um certo receio. Mas não podemos fugir desta regra nesse texto. E uma outra questão é vida versus morte. Deus coloca essa questão de opostos radicais, vida e morte. E nós sabemos a importância de nós darmos hoje atenção à vida. E a gente tem medo da morte muitas vezes. A gente percebe agora nessa época de pandemia como muitas pessoas eles têm receio de que esse coronavírus bata na sua porta como se fosse a batida da morte. Mas aqui está bem claro, a doença nos faz lembrar que ela pode nos gerar mais esperança para a vida do que para a morte. E um outro, ainda dentro desse livre-arbítrio, céus e terra, como testemunhas que Deus busca aqui para o povo. Quando Deus fala sobre bênção e maldição, e fala sobre vida e morte, a escolha de cada um, ele coloca depois, nessa forma de estar meditando, pensando, ele coloca testemunhas do que ele coloca para o povo. E a testemunha que Deus conclama para o alerta que ele faz a esse povo, agora ao entrar em Canaã, ele chama exatamente o que ele criou como testemunha, céus e terras. Isso são dois elementos dos quais o homem não fez parte. Ele só usa esses elementos para a sua inteligência, para o seu desenvolvimento intelectual. Então Deus chama para esse texto que ele está dando agora para o povo de Israel entrar na terra prometida, duas testemunhas, a terra e o céu. E na nossa vida, essas duas testemunhas são muito importantes. E eu quero lembrar assim, quando eu li esse texto e me vem a questão de céus e terra, eu quero me dirigir bem rápido em algumas palavras ao irmão Geraldo e à irmã Miriam, que estão de lutos pela morte da mãe do Geraldo e sogra da Miriam, da irmã Miriam. Irmãos, que Deus possa estar com vocês nesse momento. E eu tenho certeza que vocês lembraram muito vida eterna, céus, a vida que vivemos na terra. Então isso me fez lembrar de vocês dois irmãos, a importância que a mãe do Geraldo tinha para vocês e que eu cheguei a conhecer no dia do casamento de vocês. Aceito os meus pêsames e que Deus possa estar abençoando vocês. Mas continuando agora a leitura desse texto, irmãos, de versículo 15 em diante do capítulo 30. Vejam o que nos diz. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que teu Deus andes os seus caminhos, que o teu Deus, o Senhor teu Deus, andes os seus caminhos, e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus
te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, que nesse momento a paz de Deus possa estar nos acompanhando no meditar. Mas vejam esse texto, quantas palavras de profunda riqueza para a nossa vida no dia a dia é pronunciado. Sabe, irmãos, eu quero desafiá-los, não só ler o versículo 15 ao 20, mas eu quero desafiá-los a ler o capítulo 30 todo. A importância que Deus dá aos seus que Ele criou, aos seus que Ele ama, e a promessa que Ele guarda com esse povo que vem do passado de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, 400 anos eles estavam no cativeiro do Egito. Mais 40 anos de caminhada no deserto. E Deus faz aqueles lembrar a terra que eu prometi a vossos pais. Abraão, séculos e séculos antes. Isaque, séculos antes. Mas Jacó, praticamente 4 séculos e meio. E Deus lembra a sua promessa ao seu povo. E isto é de enorme riqueza de bênção para nós, irmãos. E eu quero lembrar, agora meditando nesse texto, volto para o versículo 2 do capítulo 30. E neste versículo eu vou permanecer do capítulo 30, do 15 ao 20, a importância desse versículo 2 nesse texto como contexto. E lembrando que esse texto que nós vamos estar lembrando, ele se reporta ainda ao capítulo 28, versículo 1 ao 14, as bênçãos, e do versículo 14 ao versículo, irmãos, 68, sobre as maldições. Então, o versículo 2, vejam, diz o seguinte: e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Nesta palavra desse versículo, não está a questão da palavra obedecer, mas está a palavra que hoje te ordeno segundo tudo que eu tenho dito. E isso representando, irmãos, eu quero desafiar a nós meditarmos desse capítulo 6 coisas importantes da nossa vida que também hoje fazem grande diferença. Eu sempre fico feliz quando eu lembro época de ser professor nas escolas e supervisor e diretor de escola, como era bom entrar numa sala de aula em que a gente via que os alunos, eles vinham com a educação da obediência de casa. E na sala de aula eles manifestavam essa educação de obedecer aos seus superiores. E isto aqui, irmãos, eu quero colocar para nós hoje como um desafio a optar o melhor na nossa vida. A palavra obedecer é um desafio. Lembra que eu já coloquei no começo? Quem vai escolher o caminho do mal, ele vai ter que obedecer o mal. Senão, ele também não vai desenvolver
o que ele pensa almejar. Mas escolher o bem, escolher vida, você também precisa obedecer para permanecer no caminho da vida. Eu quero lembrar assim o nosso passado quando éramos crianças, quando íamos para a escola, os pais sempre diziam: mas ande no lado direito, porque o direito nos cabe a ter o direito de termos certeza de que sempre somos assistidos na verdade. E Deus está colocando aqui exatamente essa palavra em forma subentendida: obedecer. Todo o texto fala, você vai ter que escolher, você vai ter que caminhar, e eu quero caminhar com 6 pequenos pensamentos sobre a palavra obedecer, que este povo tinha que agora tomar posição, tomar uma decisão e lembrar: nós precisamos obedecer para sermos bem-sucedidos em Canaã. E aí, irmãos, o versículo 19 nos diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Em outras palavras, irmãos, obedecer também garante a vida da nossa descendência. Eu estou feliz pelos nossos filhos, da minha esposa e meus, que todos eles têm sua casa, têm seus afazeres, têm a sua sobrevivência de forma digna. Mas olhando agora na minha frente o Eliseu e a Ellen do lado, eu fico pensando assim, a descendência deles para o futuro. Nem filho não tem ainda, está na hora, né? Mas olha uma vez, irmãos, obedecer por uma descendência que eu ainda não tenho. Isso é tomar uma decisão. É pelos meus de amanhã. É pelos meus que vão me cuidar quando for idoso. Às vezes já não chega lá. Mas essa é uma posição. Obedecer é viver o arrependimento e total entrega. Isso para que a descendência não seja sobrecarregado com o pecado nosso. Então, obedecer para que a nossa descendência seja abençoada é viver um arrependimento. Sabe, tem pessoas que querem o perdão, mas não se arrependem. E aqui Deus diz para eles: obedeçam e vivam o arrependimento do ontem, de servir a deuses estranhos no Egito, a servirem a coisas ocultas. Irmãos, e aqui eu quero colocar para nós, a nossa vida precisa ser uma total entrega de viver em Cristo Jesus. É para isso que ele veio, para nos dar forças para vivermos esse arrependimento e total entrega. Total entrega, em outras palavras, é tudo que é meu é do Senhor. E eu vou desfrutar a bênção dele. Para isso, nós temos o capítulo 28, de 1 a 14, que nos diz bem claro. O segundo pensamento sobre esse versículo e o texto é: obedecer é um sinal de submissão ao certo. O que é que Deus fez com esse povo agora, nesse momento de antes de entrar na terra prometida em Canaã? Ele, na verdade, ele desafiou eles a viver uma obediência em submissão ao certo das palavras de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus. Então, viver a submissão certa é um sinal de obediência a Deus. E isso, irmãos, nós estamos hoje em muita falta. Nós temos muitas desculpas. Ah, mas isso era antigamente, hoje não é mais assim. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus, ontem, hoje e amanhã. Não tem como nós fazermos uma barganha com ela. Ela é real. Ela é um sinal certo da presença
do agir de Deus na vida de cada um. É tão importante a gente ter esse sinal de submissão. Um terceiro ponto, irmãos, é obediência resulta em bênção. Aí o desafio, já que eu mencionei, abra a sua Bíblia. Leia Deuteronômio 28, de 1 a 14. A grande bênção que contém nestes 14 versículos está a bênção proferida para o povo da cidade e para o povo da lavoura. Deus, na sua bênção, não esquece um nem o outro, e todos estão inclusos. Então, obediência resulta em bênção. E nada melhor do que a gente poder dizer, Deus me abençoou, e o que eu tenho é da bênção de Deus, é pela graça, é pela misericórdia que Deus tem na nossa vida. Irmãos, então, lembra que obediência resulta em bênção. Leve esta bênção para a sua descendência. Leve essa bênção para os vizinhos. Leve essa bênção para os seus colegas de trabalho, teus colegas de escola. Essa obediência, irmão, resulta em bênção, em amar a Deus sobre todas as coisas. E um quarto pensamento é, obediência nos resguarda de resultados negativos. Irmãos, eu acho que nada precisaria ser dito sobre resulta em resultados negativos como a nossa época atual. Se a gente olhar quantas vezes nós votamos e votamos por pensamento próprio e o resultado é negativo no alto escalão. Se nós olharmos também no viver mais humilde das pessoas, também não vivendo em obediência resulta em resultados negativos. Quanta miséria, irmãos, nós vemos dia a dia nas notícias, nos jornais, no celular, irmãos. Sabemos que muitas também são fake news. Mas aqui está, irmãos. Obediência nos resguarda de resultados negativos. E se olharmos o resultado negativo da droga que está solta por ali, só lembrando a Cracolândia em São Paulo. Irmãos, que resultados negativos nas vidas das pessoas. Deixam de ser pessoas racionais e se tornam animais irracionais. O animal irracional ainda busca a sua prole, defende a sua prole, mas nesse lugar nem defesa aos seus filhos não tem, irmãos. Então, se nós não obedecermos o caminho do Senhor, nós não andarmos no caminho do Senhor, não guardarmos os seus mandamentos, como diz o texto de 15 a 20, os resultados são negativos. E aí nós admiramos como muitas vezes nós vemos em nosso meio resultados negativos. É triste, irmãos. Eu quero desafiar a todos que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Faça uma autoavaliação, porque muitas coisas acontecem de forma negativa, é porque nós não somos resguardados em função de não termos obedecido a Deus. E um quinto pensamento, irmãos, obedecer é a chave das vitórias na vida. A gente sempre diz, não tem vitória sem lutas. Mas se você vai na luta com a certeza que você obedeceu para alcançar o objetivo. Lutas, irmãos, não quer dizer degladiar-se com espadas, com armas, ou com estilingue, ou jogar pedras, como antigamente havia muito, e ainda tem hoje para a região da Ásia, do Oriente Médio, irmãos, se degladiando com jogando de pedras. Mas é que a obediência é a chave da vitória, é também essa luta que nós temos em nosso interior. Muitas vezes as compras compulsivas,
Muitas vezes nós não aceitarmos o nosso próximo como ele é. Sabe, a minha mãe sempre dizia, toda pessoa é feita como ela é e precisa ser gastada como ela é. Em alemão é, jeder Mensch muss verbraucht werden, wie ist. Cada pessoa precisa ser usada da maneira como ela é. Irmãos, em outras palavras, é uma luta nós aceitarmos a outra pessoa da maneira como ela é. Nós queremos que a pessoa seja como eu seja. Hoje à tarde eu falei para um pastor, antes de nós virmos aqui para gravar a mensagem, dizendo assim que nós precisamos lembrar que todo resultado negativo, ele vem de pessoas que a gente quer que Deus perdoa como eu quero. Isso é uma luta. É uma luta interior, ver de repente Deus está perdoando uma pessoa da qual eu acho que não é digno de receber perdão. Mas é com Deus isso. Isso é uma luta para nós. Então, irmãos, obedecer é a chave das vitórias. É olhar pelo ângulo que Deus vê. Olhar pelo prisma do Espírito Santo na pessoa da outra pessoa. Ou seja, na pessoa que é o meu próximo. Aí muitas vezes vem a pergunta que fizeram a Jesus, quem é o meu próximo? O meu próximo também, em parte, irmãos, é aquele que eu aceito da forma como Deus o criou. E se eu aceito essa pessoa que dentro de mim é uma luta de não aceitá-lo como ele é, então eu não vou ter vitórias. Mas se eu aceitar ela de acordo com Deus a criou, eu vou ser abençoado na vida. Irmãos, resulta em vitórias. A bênção é a chave das vitórias na vida. Por isso Jesus pôde ir à cruz e dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fezes. Porque ele obedeceu até aquele instante ao seu Pai, a morte de cruz, no meu lugar, no teu lugar. Jesus teve vitórias na vida para a nossa vida. Irmãos, obedecer representa vitórias na vida. E um sexto ponto para finalizarmos, irmãos, obedecer resulta em ser bem-sucedido. Irmãos, é tão fácil identificar isso. Como é bom a gente ver quando os filhos obedecem. Eles resultam isso em obediência, em bênçãos. É tão bom a gente poder ver cada filha no seu lugar para morar, ter o seu emprego, o seu desenvolvimento. É uma maravilha a gente lembrar. Mas a obediência, ela resulta em ser bem-sucedido. Aí a gente percebe nesse texto aqui, irmãos, veja uma vez o que nos diz a palavra. Amando o Senhor teu Deus, versículo 20, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Irmãos, o quarto mandamento nos diz, honra teu pai e a tua mãe para que se prospere e prolongue os teus dias na terra. Irmãos, honrar pai e mãe representa também ser bem-sucedido. Eu tenho certeza que muitas vezes a gente pensa em erros que a gente cometeu com seus pais, aqueles que não têm mais os seus pais vivos. E lembra, isso poderia fazer hoje diferente. E se a gente olha essa tecnologia em nossa volta, a gente pensa como os nossos pais sofreram por não ter nada disso. Hoje tudo é tão fácil, tão prático. Não tem pão, vai na padaria, compra depressa. Veio visita, compra um bolo, vai na padaria depressa e compra. Naquela época não era. Ou você fazia uma gemada frita depressa, ou fazia bolinha de frigideira para servir a visita. Irmãos, obedecer resulta em ser bem-sucedido. A obediência dos nossos pais
está hoje em nossa maneira de vivermos, de termos o nosso sucesso, de estarmos na proteção de Deus. E sabemos como Deus tem nos protegido e como Deus tem guardado os nossos pés, o nosso caminhar do dia a dia. Mas, irmãos, ser bem-sucedido não quer dizer eu estou bem na minha vida material. Ser bem-sucedido também é estar junto na sua saúde. Mas espera, nós temos tantos irmãos e irmãs que estão com problemas de saúde. Não, mas os bem-sucedidos, eles sabem que eles podem suportar o peso da doença porque Deus está com eles. Ele é o dono de tudo isso. Mas o bem-sucedido não é só bem pela saúde com a coisa, mas o bem-sucedido também está na inteligência, nos conhecimentos, na sabedoria, irmãos, no convívio do geral, o convívio na igreja, o convívio nas famílias, o convívio no emprego, o convívio na escola, o convívio nas ruas. Irmãos, quando você obedece a Deus, aqueles que caminham contigo na sua rua, eles veem que você é diferente. E eles buscam de você orientação e muitas vezes eles se inspiram em você. E você muitas vezes não sabe disso. É isso que a palavra de Deus nos quer colocar. Que sejamos bem-sucedidos. Irmãos, ser bem-sucedidos na nossa vida, no dia a dia, também depende da nossa obediência a Deus. Então, obedecer é viver o arrependimento e total entrega. Obedecer é o sinal de submissão ao certo. Obediência resulta em bênção. Obediência nos resguarda de resultados negativos. Obedecer é a chave das vitórias na vida do dia a dia. Obedecer resulta em ser bem-sucedido. E a resposta desse bem-sucedido em obediência nós vamos ter quando fecharmos nossos olhos e Deus vai dizer: filho, filha, vem para casa. Eu tenho um lugar já preparado para ti. Isso nós vivemos pela fé. Irmãos, que Deus possa estar nos abençoando com esta palavra e termino, como Deus diz no versículo 16, e guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor e guardes seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás, te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Curvemos nossas cabeças em oração. Pai Celestial, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por tua palavra que nós podemos meditar. E muito obrigado, Senhor, que tu nos desafias, como homem e mulher, a buscarmos, Senhor, a tua bênção. E que obedecer a ti, Senhor, resulta em bênção. E nós temos que nos dispor a te obedecer. Ajude a cada um de nós durante essa semana a caminharmos em obediência para ti, Senhor. Em ti e contigo, Senhor. Obrigado por cada um que está ouvindo essa mensagem e que possamos levar essa mensagem para os outros que a possam estar ouvindo e serem desafiados a buscar a bênção juntamente com a obediência a ti, ó Pai. Abençoe a cada um, guarde a cada um nessa nova semana e faça resplandecer o teu rosto sobre cada um, agora e para sempre. E lâmpada para os nossos pés, seja a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém.